Às vezes, alguém pode até pensar que a obediência parcial significa obediência, mas não é. A obediência parcial diante do Senhor Deus significa desobediência. A desobediência, ela não atrai o favor do Senhor. Ela atrai a justiça e o juízo do Senhor sobre a vida do desobediente. Mas é bom nós estarmos na casa do Senhor. Não tem outro local como este. Eu louvo a Deus sempre pela sua vida, mas louvo a Deus pelos trabalhadores da casa do Senhor, pelos músicos, pelos porteiros, pela irmã Ruth que prepara este ambiente para nós, pela irmã Jéssica que está na igreja, pelo pessoal lá atrás da mesa de som, do telão, por todos os trabalhadores na obra do Senhor. E temos que pensar em edificar a nossa vida. Agora, quando pensamos sobre edificar a nossa vida, nós precisamos refletir sobre isso. Sobre o que estamos edificando a nossa vida? Sobre a carreira? Sobre um relacionamento pessoal? Sobre a profissão? Sobre bens? Sobre valores? Muitas coisas desta vida a qual somos favorecidos, elas podem até contribuir na nossa vida, mas elas são passageiras. A nossa vida, ela deve ser edificada naquilo que é eterno. Não podemos edificar a nossa vida sobre aquilo que é passageiro. Todas as coisas desta vida são passageiras. Tem uma frase que diz assim: que seja eterno enquanto dure. Essa é uma frase que se usa muito lá fora. Como poderia algo ser eterno se ele terá fim? O eterno, o requisito do eterno é justamente não ter fim. Ele não tem início e não tem fim. Então a frase que seja eterno enquanto dure, quem escreveu isso está se referindo ao amor. Que esse amor seja eterno enquanto dure. Mas nós facilmente conseguimos entender que isso é coisa da cabeça humana. Porque quando nós olhamos para Deus, e já foi falado nesta manhã sobre o amor de Deus, ele dura para sempre. O amor do Senhor por nós dura para sempre. E quando nós olhamos para a comunidade evangélica, nós vemos que nem todas as pessoas têm o mesmo nível de fé. Nem todas as pessoas que vêm à casa do Senhor, que frequentam a casa do Senhor, estão dispostas a se comprometer com aquilo que é eterno. Às vezes a pessoa consegue até vir na casa do Senhor regularmente em alguns cultos, mas logo desiste, logo falha, logo troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, que é efêmero, que é desta vida. Nem todas as pessoas têm o mesmo nível de fé.
Nem todas as pessoas têm uma tomada de decisão de colocar Deus no seu devido lugar, que é o centro da nossa atenção. Muitas pessoas, elas não conseguem priorizar a Deus. Nós estamos indo para o segundo ano, praticamente. Em março completa o segundo ano de crise mundial. O mundo todo chorando os seus entes, suas perdas, suas dificuldades. Nós não somos melhores do que eles, enquanto pessoas humanas. Agora, quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós estamos num patamar muito mais elevado. Por quê? Veja que essa pandemia, ela não nos causou nenhum dano. Nós não poderíamos dizer que ela não existe. A prova de que existe é que as informações que se dizem oficiais falam aí mais de 216 mil de pessoas mortas. Agora, a pastora Roseli disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amados, essa palavra não foi jogada ao vento. Essa palavra tem uma razão de ser. Porque Deus, Ele não faz nada por acaso. O que precisa é o nosso coração estar voltado ao Senhor. Que motivo teria eu para ficar na minha casa, para dormir um pouco mais e deixar de vir no culto? Nenhum, amados. Se eu tenho um mínimo, hein, de Deus na minha vida, eu preciso saber que eu tenho que estar no santuário do Senhor. Porque no santuário do Senhor a glória de Deus é permanente, diz a palavra, amados. E eu, como você, sou carente das bênçãos do Senhor, sou carente das misericórdias do Senhor. Foi por isso que Pedro disse a Jesus: Senhor, para quem iremos nós, se somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde iríamos nós, amados? Ficar nos nossos lares? Visitar um amigo? Estar em rodinhas de amigos? Não, amados. Nós precisamos estar no santuário do Senhor. Aquela pessoa que está me ouvindo pela internet e pensa que cultuar a Deus lá do seu lar, mesmo assistindo a gente, é o mesmo que estiver aqui, está totalmente enganada. A transmissão do culto pela internet é para alcançar pessoas não crentes. Pessoas que por uma razão muito séria estejam impedidas de vir, de se dirigir até o santuário do Senhor para cultuar a Deus. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista, ainda no 91, ele diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Aleluias! Olha o que diz Tiago.
Tiago 4, 6, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, diz o Senhor. Amados, a nossa vida, ela precisa estar alicerçada, edificada naquilo que é eterno. As outras coisas desta vida, elas às vezes trazem um sorriso ao nosso rosto. Mas quando tudo começa a desmoronar, as coisas desta vida não conseguem nos amparar. Porque o nosso socorro, ele vem do Senhor, amados. Nosso socorro, grave isso no seu coração, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha o que diz o texto sagrado. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele, o Senhor, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormirá, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Aleluias. Amados, nós não podemos ter dúvidas em nosso coração de que nós precisamos estar aos pés do Senhor. Os embates desta vida, disse Paulo, são leves, passageiros. Aleluia, passa rápido, e nós, enquanto Ele estiver aí, conseguiremos suportar. Eu falava esta manhã, aliás, essa semana, que tudo nessa vida é passageiro. E isso inclui aquilo que é mal, aquilo que traz angústia, que traz tristeza, aquilo que traz lágrimas aos nossos olhos. É passageiro. Essa, entre aspas, crise dessa doença, ela é passageira. Ela veio, ela surgiu com o fim já determinado pelo Senhor Deus. Veja que eu estou sempre orando e falando que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o trabalho de suas mãos. Porque quando nós colocamos o nosso anseio, os nossos sonhos na mão do Senhor, é impossível que eles não aconteçam. Impossível, 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 amados. Deus, Ele faz mais por nós, infinitamente mais. O que faz alguém vencedor é estar aos pés do Senhor, dar a sua parcela de cooperação no reino. É por isso que a igreja do Senhor, ela está preparada,
para o arrebatamento. A igreja do Senhor, e nós compomos essa igreja. O coronavírus, ele pode aumentar a sua capacidade mortal em 1 milhão de vezes. Ele não tem força contra a igreja. Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja que foi edificada. O que nós sabemos? Nós sabemos que cada vez mais vai aumentar os problemas, mas nós estamos firmados em Cristo que é a rocha. Em Cristo que é a rocha, o salmista diz: aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então eu sei que independente do que aconteça, haverá um momento que a trombeta do Senhor será tocada e a igreja arrebatada, ou seja, uma igreja vai passar por todos os problemas e encontrará o Senhor nos ares e para sempre estará com o Senhor, amados. O que nós temos que fazer? Estar nessa igreja firme, não com um pé aqui, um pé lá fora, não com ânimo dobre, mas totalmente confiando no Senhor, obedecendo ao Senhor. O Pablo falou aí sobre como Deus tem honrado ele, a Marina. Ele foi para uma área nova, né? Um novo estado, uma cidade nova, uma cidade grande, um movimento maior, com desafios maiores, mas Deus tem honrado a vida deles. E ele tem procurado servir ao Senhor. Os dons e talentos que Deus deu para ele, e Deus nos dá dons e talento para nós usarmos no reino, na obra. Deus nos dá condições para nós abençoarmos pessoas, amados. Engana-se em muito aquela pessoa que, independente dele servir a Deus ou não servir a Deus, ele tem grande soma de dinheiro ou patrimônio, e cada dia mais ele está juntando para si, e nunca ele investe ou pensa no próximo. Essa pessoa se engana. Essa pessoa é pobre, nu, cego e miserável. João disse isso em Apocalipse para aquelas pessoas que dizem assim: eu estou enriquecida. Essa pessoa é cega, nu, pobre, miserável, porque ela não tem parte com aquilo que é eterno. Isso faz toda a diferença, amados. A Bíblia diz que sempre haverá uma diferença entre o justo e o ímpio. Agora, entre aquele que efetivamente serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Fato é que muitas pessoas, elas pensam que servem a Deus. Elas pensam que ter uma religião significa fazer a vontade de Deus e estar no centro da vontade de Deus. Jesus falou: aquele que não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Quanto à salvação da alma, Jesus disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus todas as coisas é impossível, ou são possíveis. Então mesmo aqueles que estão dentro das igrejas evangélicas, amados, tem que abrir o coração para o Senhor, tem que deixar de ser omisso, deixar de ser mesquinho, deixar de ser miserável. Se coloque no altar do Senhor na condição de servo. Eu quero que você saiba nesta manhã que sem Deus você não é nada.
Os seus títulos não podem salvar a sua vida. A sua condição social não pode salvar a sua vida. O seu dinheiro não pode salvar a sua vida. Nós ouvimos o Douglas, parafraseando o apóstolo Pedro, que diz que nós não fomos comprados com ouro, prata, pedras preciosas. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Salvação só em Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então está na hora, ou passou-se da hora, de deixar de se enganar e assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor, à luz da palavra. O escritor aos Romanos diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Receba essa palavra, amados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. O mundo chora. Por quê? Porque não tem Deus. E nós não podemos nos aproximar do mundo. Nós não podemos ter fala de mundo. Nós não podemos ter aparência de mundo. Nós não podemos ter atitudes de mundo. Nós somos filhos de Deus, os quais recebemos o poder de filho. E é com esse poder que nós venceremos todos os embates. Porque o nosso Deus, Ele nunca perde. E o nosso Deus, Ele nunca empata. Nosso Deus sempre vence de ponta a ponta. E isso precisa chamar a nossa atenção. Não é possível que sejamos insensíveis a Deus e a sua palavra. Porque se nós em um momento estivermos insensíveis à voz do Espírito do Senhor, nós precisamos nos converter de novo, amados. Nós precisaríamos nos converter de novo. Não é possível que a palavra do Senhor não toque em nossos corações. Judas Iscariotes foi um estrategista. E a Bíblia diz que Judas, ele estava no grupo do colégio apostólico, ou seja, dos 12. Só que a Bíblia diz que Judas era ladrão. Judas era um ladrão. A Bíblia que diz, eu estou só falando o que a Bíblia diz, que o que era colocado no cofre daquele colégio apostólico, Judas metia a mão e furtava. A ponto de um dia, quando Maria ela pega um perfume, derrama aos pés de Jesus e seca o pé dele com os cabelos, Judas se revolta. E Judas, ele se revolta a ponto de dizer assim: isso é um desperdício. Sendo esse vaso de perfume algo de grande valor, deveria ser vendido e o valor investido nos pobres. E a Bíblia diz que Jesus o repreendeu e aprovou a atitude de Maria. E Judas, que teve todo aquele privilégio,
ele estava com o grupo, seguia Jesus, via os milagres de Jesus, tudo que acontecia ali, as pessoas sendo curadas, salvas, ressuscitadas, mas ele nunca permitia que o seu coração estivesse ali. Judas estava interessado nas coisas desta vida, a ponto de negociar a vida de Jesus por 30 peças de prata. Nós sabemos que uma vida não tem preço, não tem nada que pague o valor de uma vida humana. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que é possível alguém até fazer parte da igreja do Senhor, dos servos do Senhor, dos seguidores do Senhor, e não abrir o seu coração para Deus, como fez Judas, e tomar decisões erradas, como Judas fez, e se dar muito mal. Eu já falei aqui, talvez isso pelos anos de vida, eu tenho 54 anos, estou quase na primeira da terça parte da minha vida, e eu já vi muita coisa nessa vida. Eu já vi muitas pessoas que voltaram as costas para Deus, a exemplo de Judas, se dar mal. Eu nunca vi uma pessoa voltar as costas para Deus e se dar bem. Nunca vi. O fim dessa pessoa é trágico. Sempre. Nós temos uma discussão aí agora sobre o aborto, sobre a liberação do aborto. Muitas pessoas corruptas e corrompidas, libertinas, pecadores malditos, com a liberação do aborto. Não tem diferença nenhuma matar a criança na barriga da mãe ou matar a criança em vida, fora, já adulta. Não tem nenhuma diferença, o crime é o mesmo. E o texto da Bíblia é aquele assim: aquele que matar certamente vai morrer. Agora veja que as pessoas, elas caminham nesse sentido, a ponto da Bíblia lá atrás escrita dizer assim: o filho das solteiras são muito mais do que os filhos das casadas. Imagina o que a Bíblia está falando. Quando na verdade a pessoa deveria vir para Deus. Não tem felicidade efetiva longe do Senhor, amados. Impossível. Alguém que coloca o seu anseio na sua capacidade, na sua juventude, na sua beleza, se dá bem. Impossível. É por isso que nós temos razões para estarmos aos pés do Senhor. O escritor de Romanos diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne, o pecado. A carne não quer adorar a Deus. A carne quer outras coisas. Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que nós precisamos nos acautelar, todos nós, vigiar. Tem ambientes que nós não devemos estar. Tem atitudes que nós não podemos praticar,
porque nós fomos postos como luz em trevas, e a luz precisa prevalecer nas trevas, desde que não contaminemos com o mundo. E a Bíblia nos adverte: a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O texto ainda diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, andamos segundo o Espírito. Desejo do Espírito: adorar a Deus. Nós fomos trazidos à vida para essa finalidade: cultuar ao Senhor. Por isso que Deus nos deu um espírito, uma alma e um corpo, para nós cultuarmos ao Senhor. Se nós não cultuarmos ao Senhor, a nossa vida não tem sentido, amados. Nenhum sentido. A carne gosta do mal, do pecado. A carne gosta de sexo ilícito, de bebida, de drogas, de corrupção. É disso que a carne gosta. E nós temos a carne, o nosso corpo é carne, mas o Espírito nos conduz a Deus em adoração. É o Espírito que nos leva a Deus. O Espírito quer adorar a Deus. O salmista diz: a minha alma, o meu ser interior tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me apresentarei diante do Senhor. Olha o anseio de servir a Deus, a ponto dele se alegrar pelo fato de alguém dizer: vamos à casa do Senhor. Amados, as coisas vão sendo banalizadas, as famílias têm sido banalizadas, famílias que em outra geração eram honradas. Os pais honravam os filhos honravam os pais. Dava gosto de ver essas famílias, famílias simples, famílias que não tinham muito recurso, mas eram famílias honradas. Foram devassadas, banalizadas. Hoje você olha para a mesma família, ela não tem as mesmas marcas, as mesmas características, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, amados. A sombra do Onipotente descansará. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, ou seja, pensam, maquinam, têm propósito, finalidade com as coisas da carne que são pecaminosas. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, são diferentes, amados. Muito diferente. Gálatas 5:13 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andem em espírito, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amados, isso é muito. Essa palavra não está sendo recitada por acaso, porque eu não vim da minha casa com essa palavra no meu coração para falar aqui. E o escritor sacro, ele faz essa lista das obras da carne, e ele diz assim: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Muitas pessoas, elas não despertarão para o Senhor, porque a Bíblia diz que o mundo, a porta e o caminho dele é largo. Então a pessoa pode viver de qualquer jeito. Mas para servir ao Senhor tem que caminhar e passar pela porta estreita que é Jesus. O caminho estreito que é Jesus. Ouça, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amados, Deus é tremendo, né? Nós temos razões para agradecer a Deus. Olha, isso fala muito aos nossos corações. Aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, o nosso cotidiano, a nossa vida, nós temos que durante a nossa semana estar com alegria no coração, com anseio no coração de vir aqui às terças-feiras, aprender da palavra do Senhor. O professor Júlio estará aí na terça-feira, ensinando com muita maestria, com muito zelo a palavra do Senhor. Nós temos visto isso. O nosso culto de domingo pela manhã, nós temos que ter alegria no coração de vir à casa do Senhor. Eu não encontro nenhuma justificativa para aquelas pessoas que estão ausentes e não tenham acontecido um caso de força maior ou coisa desse tipo, estejam impossibilitadas de estar na casa do Senhor. Porque, diz a Bíblia, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, quando nós pendemos, nós cedemos para o desejo da carne, nós praticamos uma inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, pois, portanto,
os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amados, se nós não conseguirmos entender uma palavra dessa, nós poderíamos apostatar da fé. Mas nós estamos aqui porque fomos comprados pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E nós entendemos esta palavra. Nós queremos fazer como o Caleb, como o Josué, que no meio daquele desafio de adentrar aquela terra e enfrentar os gigantes, Caleb disse: se o Senhor se agradar de nós, esses caras serão o nosso alimento, eles serão o nosso pão. Amados, sozinhos não somos nada, isso aí nós não temos dúvida. Mas precisamos saber que nós com o Senhor não tem para ninguém, amados. Nós, desde o primeiro momento do desafio, nós já podemos sair para o abraço e exaltar e glorificar o nome dEle, que vive e reina para sempre. Vós, porém, eu estou lendo Romanos 8, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Nós precisamos saber disso. O mundo tem muitas ofertas, mas nada se iguala à graça e à misericórdia do Senhor, amados. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Separação, ovelhas e bodes. Esse versículo diz: se porém Cristo está em vós, o corpo está na verdade morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. É por isso que nós não podemos permitir que o mundo nos atraia. Nós temos que tomar uma decisão, primeira, de sermos sinceros diante do Senhor. Aqui a Bíblia diz que aquele que busca o Senhor com sinceridade encontrará. Eu disse na minha fala inicial que obediência parcial significa ou é igual desobediência. E isso não é bom para a vida de ninguém. Todos nós temos sonhos, temos propósitos diante do Senhor. E todos eles serão realizados no momento oportuno, se a nossa confiança estiver no Senhor. O salmista diz: nenhum mal, nenhum, zero, te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda. Essa é a palavra do Senhor para nós, amados. Nós já podemos sair para o abraço e glorificar o nome do Senhor. Eu quero orar com vocês. Vamos ficar em pés. Nós vamos orar. Nós temos um cântico aí.
Vamos fazer o cântico, primeiro em pé, com alegria no coração, e depois eu oro e dou a bênção apostólica. Deus tem muito para realizar na sua vida. De nada valeria fingirmos que servimos ao Senhor. De nada valeria, às vezes, só servirmos ao Senhor. Mas nós precisamos estar em espírito, alma e corpo, irrepreensíveis diante do Senhor. Vamos louvar a Deus juntos. Gigantesca, enquanto ela existia, o profeta que orava viu o sinal de uma pequena nuvem. Para Deus fazer na nossa vida, o pastor disse que é necessário que haja em nós compromisso, verdade e sinceridade. Mesmo que pareça ser um pequeno sinal, Deus pode fazer uma grande chuva de vida, porque Ele é Deus. Aleluia. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho